164. Viver em outro mundo. Capítulo 955. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado Zawai se sentou calmamente na proa do navio. Havia uma pequena mesa ao lado de uma cadeira reclinável com uma xícara de chá em cima. Zawai também segurava um livro na mão. Não era possível deixar de vê-lo como sendo alguém livre e restrito. Sua cadeira foi feita com seu cajado. Zawai sentiu que sentar dessa maneira na proa do navio o faria parecer confortável. Isso era para deixar as raças estrangeiras saberem que ele não estava nem um pouco preocupado com o assunto deles. Laura e as meninas não estavam do lado de fora. Em vez disso, o grupo de Binge que estava parado ao lado de Zawai. O trio estava ficando cada vez mais respeitoso com Zawai. Eles não esperavam que Zawai tivesse uma coisa não tão mágica quanto o espaço. Para ser honesto, eles mal conseguiam esperar para mudar sua família. Neste momento, Zawai sorriu de repente. O livro que ele estava lendo era apenas um livro sobre formações mágicas. Não havia nada demais sobre isso. O motivo pelo qual Zawai tinha esse livro era apenas para deixar o patriarca ver que ele estava lendo. Zawai sorriu porque sabia que aqueles patriarcas haviam chegado. No entanto, El não saiu e apenas recostou na sua cadeira, lendo seu livro. Parece que ele não era capaz de notar os visitantes que chegaram. Logo, um grupo de pessoas apareceu no céu. Sendo o representante, Binge se virou para Zawai e disse: Senhor, eles estão aqui. Zawai já tinha falado para eles sobre o que fazer de antemão. Zawai não pensou em retaliar contra as raças estrangeiras. Não havia necessidade de ser rancoroso. Afinal de contas, Zawai ainda precisa cooperar com eles. Antes de conquistar seus objetivos, então Zawai teria que bancar o bom. Quanto a depois disso, ninguém sabe. Zawai colocou seu livro na pequena mesa antes de olhar para as raças estrangeiras voando. O grupo já estava bastante perto. Zawai balançou sua mão, fazendo o navio do Rei do Inferno voar para cima, indo encontrar os convidados. Logo, Zawai chegou na frente das raças estrangeiras. Na frente do grupo estava um homem-fera-leão, um anão que estava do seu lado esquerdo enquanto uma elfa estava do lado direito. Os três líderes também estavam avaliando Zawai. Os dois lados não falaram. Depois de algum tempo, o leão se curvou levemente para Zawai. Ele parecia com uma vara de ferro quando se curvou. Parecia muito rígido. Cada movimento que fez foi muito laborioso. Pode-se dizer que ele apenas fez um leve movimento de se inclinar quando disse: Patriarca Homem-Fera Solomon cumprimenta o Senhor Zawai. Comparado ao leão, o anão foi muito mais educado quando se curvou e disse: Patriarca Anão lhe cumprimenta o Senhor Zawai. A matriarca Elfo também se curvou e se introduziu: Elfaerd cumprimenta o Senhor Zawai. A atitude da rainha Elfa para com Zawai era melhor que a do Homem-Fera, mas pior que a do anão. Por causa disso, Zawai não conseguia descobrir de qual lado ela estava. Zawai pode ver quão íntimas essas pessoas se sentiam em relação a ele julgando por suas atitudes. Zawai teve um bom sentimento do patriarca anão. Porém, separá-los neste momento seria impossível. Zawai também se curvou e disse: Zawai cumprimenta os patriarcas. Eu não esperava que os três patriarcas me pagassem uma visita pessoal. Eu terei que convidá-los para compartilhar algumas taças comigo no navio. Depois de ser convidado a embarcar por Zawai, os três se entreolharam antes de assentir. Então o trio desceu para o navio do Rei do Inferno. Quando embarcaram no navio, Zawai balançou sua mão, produzindo 3 cadeiras adicionais. Depois que os três foram convidados a se sentar, Laura e as meninas saíram de seu quarto. Em cada uma de suas mãos haviam pratos e um pouco de vinho. Após ver essa exibição, os 3 patriarcas sabiam que Zawai estava preparado. Os patriarcas não puderam deixar de ficar atordoados. Então os 3 se viraram na direção de onde Binge e os outros estavam. Binge apenas balançou sua cabeça gentilmente antes de se virar para Zawai. Naturalmente, Zawai viu seus movimentos. Ele olhou para os patriarcas e sorriu. Tenho que me desculpar com vocês 3. Antes, quando eu cheguei no território das raças estrangeiras, eu saí com um pouquinho de raiva. Me arrependo de minhas ações daquele momento.
E agora que os patriarcas vieram pessoalmente me visitar, eu não consigo evitar de me sentir com vergonha. Após ouvir Zawai, Solomon parecia mais arrogante, Lier parecia bastante envergonhado, enquanto Yair parecia indiferente. Entretanto, um brilho passou por seus olhos. Zawai soube imediatamente o que estava acontecendo após ver suas reações. Solomon pensou que Zawai tinha admitido a derrota, enquanto Lier pensou que Zawai estava os ridicularizando. Quanto a Yard, Zawai não sabia sobre o que ele estava pensando. Solomon, com sua expressão orgulhosa, olhou para Zawai e disse: "O Senhor veio nos ajudar, não deveríamos ter levado as coisas longe demais. Foi só porque os 9 anciões supremos foram muito ferozes em seu ataque que decidimos ter cuidado extra. Se o Senhor tiver entendido errado, então deixe este Solomon oferecer suas desculpas." Embora ele tenha dito isso, a expressão arrogante de Solomon traiu suas desculpas. Zawai sorriu levemente e disse: "Então o patriarca estava apenas sendo cuidadoso, este Zawai pode entender. Então por que os patriarcas vieram me ver hoje?" Um toque de raiva apareceu nos olhos de Solomon. Ele pensou que já tinha respeitado Zawai ao se desculpar. Zawai não deveria estar bancando o ignorante neste momento. Contudo, Solomon também estava ciente de que ele não poderia ofender Zawai neste momento. Portanto, ele só pode responder: "Nós três viemos hoje para convidar o Senhor para os territórios das raças estrangeiras para cooperar conosco para enfrentar os 9 anciões supremos. O que o Senhor acha?" Zawai sorriu levemente e disse: "É claro que concordo. Será ótimo se pudermos lidar com os 9 anciões supremos. Mas antes de eu ir lutar, tenho um pedido que gostaria que os três concordassem primeiro." O trio se entreolhou. Eles não esperavam que Zawai negociaria com eles neste momento. Solomon estava com raiva, mas ainda suprimiu seu temperamento e disse: "Senhor, por favor nos diga." Zawai respondeu: "Bem, como vamos lidar com os 9 anciões supremos, então depois que terminarmos, suas armas supremas perderiam seus mestres. Não sou ganancioso. Então as armas supremas irão para aqueles que mataram seus mestres. Você concorda com isso?" Os três se entreolharam antes de assentirem. Embora eles quisessem obter as armas supremas, eles sabiam que se não aceitassem o pedido de Zawai, então Zawai não os ajudaria. Por causa disso, eles só podiam concordar com a condição de Zawai. Contudo, os três não sabiam que esse não era o pedido de Zawai. Seu pedido não era tão simples. Então Zawai continuou: "Acontece que gosto de pesquisar coisas. Isso inclui as armas supremas. Se não for capaz de pegar as armas supremas nesta luta, então gostaria de trocar com seus 3 clãs para que eu possa fazer minha pesquisa. Isso também inclui as 3 armas supremas de seus clãs e também a arma suprema escorpião que eu tenho. Depois que eu terminar minha pesquisa, vou dar todas as armas supremas para vocês, incluindo minha arma suprema escorpião." Então Zawai balançou sua mão e uma arma suprema apareceu na proa. Era o traje de combate escorpião. Embora as condições de Zawai fossem muito estranhas, Solomon e os outros conseguiam entender que Zawai queria as 13 armas supremas em suas mãos. Isso fez os três se sentirem estranhos. Porém, quando eles pensaram sobre as condições posteriores de Zawai, eles não puderam deixar de sentir que era possível. Afinal, Zawai estava desistindo do traje de combate que ele tinha. A posse de Zawai no traje de combate escorpião já era conhecida pelos 3 patriarcas. Mesmo que Zawai não pudesse obter um traje de combate na próxima batalha, seu próprio traje de combate como uma condição já era o bastante. Solomon olhou para Zawai e disse: "Se o Senhor Zawai quiser estudar as armas supremas por alguns dias, então você precisa ter todas elas em mãos." Zawai balançou sua cabeça e disse: "É claro que não. Eu posso estudar elas uma por uma. Isso também depende do número de armas supremas que eu tenho. Se eu não tiver matado um ancião supremo divino, então posso pesquisar uma arma suprema por vez. Se eu tiver matado 2 anciões supremos, então posso pesquisar 2 de uma vez. Mas não importa quantas armas supremas eu tenha, minha pesquisa não levaria mais que 3 dias. O que você acha?" Não importa por qual ângulo Solomon e os outros olhassem, essa era uma troca rentável para eles. Como eles poderiam deixar essa oportunidade escapar? Os 3 olharam entre si antes de Solomon se virar para Zawai e dizer: "Senhor, você está dizendo a verdade?" Zawai sorriu e disse:
É claro, eu não preciso mentir. Você pode ficar tranquilo. Em todo caso, você sempre poderia manter pelo menos 3 armas supremas em suas mãos o tempo todo. Do que você precisa ter medo? Os 13 sentiram simultaneamente. Solomão olhou para os outros dois. Então, depois de ver seu aceno, ele se virou para Zauá e disse: então aceitaremos a condição do Senhor. Zauá assentiu: tudo bem. Então, desde que chegamos a um acordo, não existe mais a necessidade de discutir. Vamos lidar com os anciões supremos. Por favor, faça seus guardas entrarem no navio para que possamos ir. Os 3 olharam para Zauá antes de virar suas cabeças para seus guardas. Ao todo, seus guardas enumeravam 30.000 pessoas. Como todos eles poderiam caber no navio, o navio de Zauá afundaria. Zauá viu suas expressões duvidosas, mas ele apenas sorriu e disse: fiquem tranquilos, meu navio pode caber todos nós. Apenas faça-os entrar. Os 3 patriarcas assentiram antes de balançarem suas mãos, comandando seus guardas para embarcarem no navio. Sob os olhares chocados dos 3 patriarcas, o navio do Rei do Inferno agiu como uma embarcação sem fundo enquanto continuamente absorveu todos os 30.000 guardas. Os 3 curiosamente inspecionaram a situação de seus homens só para descobrir que cada guarda tinha seu próprio quarto pessoal. Isso fez os 3 patriarcas ficarem surpresos. Viver em outro mundo. Capítulo 956. Enquanto Solomão e os outros estavam olhando pelo navio do Rei do Inferno, o navio já tinha partido. E quando eles voltaram para a proa, eles já estavam perto do continente Ares. Quando Solomão e os outros viram isso, eles não puderam deixar de se entreolhar. Parece que eles tinham que reavaliar a força de Zauá. Eles sabiam que Zauá era forte, mas eles não foram capazes de ver em primeira mão. Zauá sendo capaz de avançar na direção do continente Ares em tão pouco tempo era um testamento de sua própria força. Zauá parou fora do continente Ares. Ele não entrou, mas ao invés disso, olhou para o grupo de Solomão e disse: patriarcas, onde estamos indo? Solomão olhou para Zauá e disse: vamos nos virar e ir para o continente Libra. Depois disso, Zauá virou o navio na direção do continente Libra e então foi direto naquela direção. A velocidade do navio do Rei do Inferno agora tinha chegado no seu limite. Entretanto, o navio ainda estava muito calmo, como se estivesse estacionado e só tinha algumas brisas leves. Isso fez Solomão e os outros ficarem cada vez mais impressionados. Enquanto o navio estava viajando, Zauá virou sua cabeça para os 3 patriarcas e disse: patriarcas, não estou familiarizado com as raças estrangeiras, você pode me ajudar a entender? Os 3 patriarcas se entreolharam. E então, Solomão e Er deram um passo para trás, deixando Ler na frente. Estava claro que eles queriam que Ler explicasse. Depois que Ler viu essa situação, ele não pode deixar de sorrir estranhamente e disse: parece que serei o que vai explicar ao Senhor. Solomão assentiu antes de se virar para Zauá e disse: Senhor, queremos descansar primeiro. Ler deve ser capaz de acompanhar você. O que acha? Zauá assentiu antes de se virar para Binja e dizer: Binja, tenho que te pedir para levar o patriarca Solomão e a rainha Er para seus quartos para que eles possam descansar. O grupo de Binja assentiu antes de levar Solomão e Er para seus quartos. E Ed conseguiu notar que seus quartos eram os melhores quartos dentro do navio. Entretanto, parecia haver mais desses tipos de quartos presentes. Depois de esperar Solomão e os outros descerem as escadas do navio, Zauá bateu palmas. Laura e as meninas imediatamente ofereceram a Zauá um pouco de vinho. Desta vez, o vinho era um dos melhores vinhos nas mãos de Zauá. Ele ofereceu uma taça a Ler antes de pegar uma para si e dizer: Patriarca Ler, entre seu grupo que me procurou, apenas você me vê com uma luz positiva. Deixe este Zauá lhe oferecer uma taça. Assim que Ler ouviu Zauá, seu rosto não pôde deixar de mostrar sua vergonha. Ele também pensou que Solomão havia sido bastante excessivo desta vez. Porém, ele ainda segurou sua taça e respondeu: na verdade, Solomão e Ed não têm nenhuma intenção ruim. Eles só estão acostumados a agir desse jeito por causa de sua posição. Espero que o senhor não se ofenda. Zauá fingiu estar nervoso quando disse: se não fosse pelo fato de que eu quisesse lidar com os 9 anciões supremos, então eu não teria aguentado essa atitude. Tudo bem, não precisamos falar sobre isso. Com o temperamento do patriarca Ler,
Tenho certeza de que teríamos um bom futuro juntos. Ler sorriu e respondeu, o senhor está realmente me levando. É meu prazer ser amigo do senhor. Se você precisar da ajuda da raça anã no futuro, então por favor, não hesite em nos dizer. Zhao Ai sorriu levemente e disse, para ser honesto, estou bastante surpreso. No continente Ark, meu relacionamento com as três raças é muito bom. Quer seja os anões, homens-fera ou elfos, todos eles são meus amigos. Contudo, parece que os homens-fera e elfos do reino divino não olham para mim com bons olhos. Ler não pode deixar de sorrir amargamente. Ele sabia muito bem porque Solomon não gostava de Zhao Ai. Aos olhos de Solomon, Zhao Ai foi um destruidor da ordem estabelecida. Ele conseguiu destruir a balança do reino divino. Isso fez Solomon ter medo dele. Zhao Ai simplesmente era forte demais. Com sua própria força, ele quase conseguiu destruir a raça divina inteira. Os divinos eram muito mais fortes que as raças estrangeiras, e se Zhao Ai decidisse ficar contra as raças estrangeiras, então as raças estrangeiras teriam um tempo difícil parando-o. Também foi por esse motivo que a Elfaer estava relutante em entrar em contato com Zhao Ai. Zhao Ai olhou para a expressão de Ler e sorriu. Na verdade, eu não poderei ficar no reino divino por muito tempo. Não pertenço a esse local e tenho mais assuntos para comparecer. O motivo pelo qual enfrentei os divinos foi porque queria vingar o continente Ark. Para ser honesto, minha inimizade para com os divinos se tornou tênue. Se não estivesse preocupado com os 9 anciões supremos eliminando as raças estrangeiras, então eu já teria deixado o reino divino há muito tempo. Ler olhou intrigado para Zhao Ai, por que o senhor diria isso? Os divinos foram grandemente feridos. Mesmo se os 9 anciões supremos recuarem, eles não devem ser capazes de lidar conosco, certo? Zhao Ai sorriu amargamente e disse, não, é o oposto. Se os anciões supremos conseguirem recuar, então seus dias estariam contados. Ler ainda estava intrigado, mas antes que conseguisse perguntar, Zhao Ai continuou, o motivo pelo qual você conseguiu bloquear os divinos foi porque a raça divina não é um grupo unido. Ao invés disso, eles se dividiram em 10 grupos diferentes, cada um tinha seus próprios anciões e planos para seguir adiante. Por causa disso, eles não fizeram seu melhor durante os ataques nas raças estrangeiras. E quando um grupo deles atacava você, seus anciões supremos eram menos que os seus. Mas desta vez, os 9 anciões supremos estão concentrados no continente Leão. Isso significa que um único grupo da raça divina agora tem mais anciões supremos que vocês. Conforme a guerra progride, as raças estrangeiras seriam derrotadas lentamente. Após ouvir Zhao Ai, Ler não pode deixar de ficar atordoado. Ele limpou o suor frio, eles não tinham pensado sobre esse ponto. Depois de ser lembrado por Zhao Ai, Ler sentiu que as coisas estavam longe de ser ótimas como eles imaginavam. Zhao Ai olhou para Ler e continuou, para ser honesto, lidar com os 9 anciões supremos não me forneceria nenhum benefício. No continente Touro, os anciões supremos queriam me ameaçar usando o clã Thunder e os outros. E naquela época, eles perceberam que se retornassem para o continente Leão, então eles teriam uma chance de salvar a raça divina. Por causa disso, eles foram atacar vocês para que recuassem suas tropas. Neste caso, não estou mais na equação. Eles não se importam comigo. Eu não tenho que enfrentar eles e simplesmente posso partir. Mas você sabe por que não parti? Apesar de tudo, suas raças me forneceram ajuda ao lidar com a raça divina. Vocês também enviaram artefatos divinos para seu povo no continente Ark, lhes proporcionando grande gentileza. Meu relacionamento com as 3 raças no continente Ark é muito bom. Sou o príncipe herdeiro dos homens-fera, ancião estrangeiro dos elfos e anões. Por causa disso, decidi ajudar vocês uma vez ao lidar com a raça divina. Ler ouviu silenciosamente as palavras de Zhao Ai e descobriu que Zhao Ai não estava errado. Ao olhar para a aparência de Zhao Ai, ele parecia ser um tipo de pessoa gentil que não queria governar o reino divino. Senão, ele não destruiria a raça divina. Zhao Ai simplesmente poderia partir. Ele não precisava se importar mais com as águas turvas do reino divino. Zhao Ai olhou para Ler e sorriu. Patriarca Ler, você é um patriarca, então você deve estar familiarizado com essa palavra. Ler ficou confuso com a indagação de Zhao Ai. Então após ouvir Zhao Ai, ele coçou sua cabeça e perguntou, que palavra? Zhao Ai sorriu levemente e respondeu,
Ascensão. Assim que Ler ouviu isso, ele ofegou. Então ele disse, Ascensão? O senhor quer ascender? Como um patriarca, ele não era um estranho à ascensão. Contudo, ele não esperava que Zhao Ai tivesse pensamentos sobre isso. Zhao Ai olhou para Ler e disse, você acha que o reino divino pode me segurar? Ler contemplou. Então ele sorriu amargamente e disse, certo, mesmo os 9 anciões supremos não podem parar você. Com sua força atual, não há como o reino divino acomodar você. O próximo passo para você seria ascender. Zhao Ai sorriu e disse, certo, vou ascender depois de cuidar das coisas no reino divino. Por causa disso, não estarei aqui no futuro. Mais tarde, as raças estrangeiras não teriam nada a ver comigo. Ler sorriu amargamente. Ele se sentiu indigno por causa do Solomon. Solomon estava preocupado que Zhao Ai substituísse a posição que a raça divina tinha. Parecia que Zhao Ai quer ascender. Ele simplesmente não tinha nada mais para fazer no reino divino. Após pensar até aqui, Ler suspirou. Em seguida, ele bebeu da sua taça de vinho antes de olhar para Zhao Ai e perguntar, Senhor, você subjugou a raça demoníaca? Zhao Ai assentiu e disse, correto. Os demônios, as pessoas no continente Ark e também os goblins agora se tornaram meu povo. Eles atualmente estão em um local muito seguro. Talvez eu poderia até mesmo levar eles comigo quando ascender. Quando Ler ouviu essas palavras, ele olhou fixamente por um momento antes de dizer, levá-los quando você ascender? Como isso é possível? Zhao Ai sorriu levemente e disse, e se eu tivesse coisas melhores que o navio do rei do inferno? Os olhos de Ler iluminaram. Então ele disse, o senhor está dizendo a verdade? Zhao Ai apenas sorriu e disse, se você acredita em mim, então é verdade. Se não acredita, então é falso. E se você acredita em mim, então você terá a vida eterna. Ah! Depois disso, Zhao Ai bebeu seu vinho antes de se virar para observar o distante horizonte. Ler se levantou, seus olhos pareciam estar completamente apaixonados quando ele disse, Senhor, você pode nos levar junto. Zhao Ai riu um pouco antes de responder, isso não é algo que você possa decidir em pouco tempo. No seu caso, medite esta ideia por algum tempo. Entretanto, espero que você não diga ao patriarca Solomon e à rainha Ed sobre isso. Viver em outro mundo. Capítulo 957. Quando Ler ouviu isso, ele não pôde deixar de sentir arrependimento. Ele também sabia que coisas como essa não eram algo que ele poderia decidir sozinho. Neste momento, 5 pessoas saíram. Solomon tinha um sorriso no seu rosto enquanto ele olhava para Zhao Ai e dizia, Senhor, deixe este Solomon parabenizar você. Não pensei que o senhor iria querer ascender, estou realmente com inveja. Assim que Ler ouviu Solomon, ele ficou surpreso. Então ele se virou para Zhao Ai. Ele pensou que a ascensão de Zhao Ai era algo que só os dois sabiam. Agora parece que este não era o caso. Zhao Ai deu um sorriso para Ler, fazendo-o relaxar. Então Zhao Ai se virou para Solomon e disse, a parabenização do patriarca é um pouco cedo demais. Não tenho certeza se posso ascender. Solomon sorriu e disse, não é cedo, não é cedo. O reino divino não pode reter alguém como o Senhor por muito tempo. O Senhor deve nos informar quando ascender. Precisamos comparecer na cerimônia. Se Solomon puder ver alguém ascender, então eu não teria vivido esta vida em vão. Zhao Ai sorriu levemente e disse, é claro. Se eu estiver prestes a ascender, então eu informarei o patriarca. Fique tranquilo. Quando Ler ouviu a conversa entre Zhao Ai e Solomon, ele não pôde deixar de pensar. Então ele se virou para Binja que permaneceu atrás de Solomon e Ed. Ele agora entendia que Solomon tinha chamado Binja para seu quarto e perguntou a situação de Zhao Ai. Deve ter sido Binja quem disse a Solomon sobre a ascensão de Zhao Ai. Por causa disso, a atitude de Solomon para com Zhao Ai tinha mudado. Porém, ao ouvir as palavras de Solomon, parece que Binja não lhe disse que Zhao Ai poderia levar pessoas junto com ele quando ascender. Isso pode ser porque Binja e os outros não estavam cientes deste fato. Se Binja não soubesse, então não haveria nada de estranho sobre a situação atual. Mas se eles soubessem, mas não dissessem, então aquilo somente poderia significar uma coisa, eles já tinham se tornado o pessoal de Zhao Ai. Ao pensar nisso, Ler não pode evitar de tomar outro gole de vinho. Depois de abaixar sua taça de vinho, ele se sentiu chocado.
Ele entendeu que o grupo de Binja já estava do lado de Zhao Ai. Quando Leira baixou sua taça, ele entendeu a verdade. Zhao Ai só lhe deu uma taça para beber. Ainda assim Leiro já se sentia perto dele. Ele até se sentiu insatisfeito com Solomon e Ed. Binja e os outros estavam com Zhao Ai por muito tempo. Então como eles não poderiam ser influenciados por Zhao Ai? Além disso, com a isca de ser levado junto quando Zhao Ai ascender, era natural que Binja e os outros se submetessem a Zhao Ai. Depois de descobrir isso, Leiro não pode deixar de dar outra olhada em Zhao Ai, que atualmente estava conversando com Solomon. Leiro de repente descobriu que Zhao Ai era aterrorizante. Ele parecia ter calculado cada passo do caminho. E até mesmo se alguém soubesse seu propósito, não havia como impedi-lo. Zhao Ai usaria um interesse pessoal para puxá-los para seu círculo. Contanto que ele quisesse algo, então ele se certificaria de que todos tivessem uma parte. Neste caso, mesmo que uma pessoa soubesse seus planos, eles ainda se encontrariam ajudando-o. Ele era um aliado ou um inimigo? O que ele era? Enquanto ele pensava sobre o estado dos 9 anciões supremos, Leiro não pode deixar de estremecer. Como patriarca não, ele tinha um certo entendimento sobre os anciões supremos. Após ver a aparência dos 9 anciões supremos, Leiro ficou chocado. Se o ancião Star e os outros não usassem suas armas supremas, então Leiro não teria acreditado que eles eram os anciões supremos da raça divina. E pensar que esse sofrimento foi causado só por Zhao Ai. Quando ele pensou sobre isso, Leiro rapidamente decidiu não ser um inimigo de Zhao Ai. Leiro olhou para a expressão relaxada de Solomon enquanto conversava com Zhao Ai. Ele suspirou em seu coração. Ele sabia que Zhao Ai não faria amizade com Solomon e Ed. Ao mesmo tempo, Zhao Ai também estava dando um teste para Leiro. Se Leiro conseguisse manter o segredo de Zhao Ai, então Zhao Ai poderia tratá-lo como um amigo. Se Leiro não conseguisse, então ele não ficaria do lado bom de Zhao Ai. Leiro soltou um longo suspiro. Ele levantou sua taça de vinho na direção de Zhao Ai e riu. Senhor, sua bebida é realmente ótima. Eu não sei se o senhor concordaria em me dar um pouco. Se eu não puder beber esse licor mais tarde, então temo que teria problemas para dormir. Embora isso pareça ser uma resposta simples para o licor e nada mais, havia uma dica de simpatia naquelas palavras. Se ele não considerasse Zhao Ai como seu amigo, então como ele poderia pedir a Zhao Ai por vinho? Quem iria querer beber um licor estrangeiro? Leiro falou para Zhao Ai dessa maneira porque ele acreditava que Zhao Ai conseguia entender. Zhao Ai era um homem inteligente. E assim como Leiro pensou, o sorriso de Zhao Ai ficou mais largo. Ele se virou para Leiro e riu. Se o patriarca gosta do meu vinho, então eu definitivamente te darei um pouco. Isso não é grande coisa. Solomon e Ed não suspeitaram de nada. Eles estavam cientes de que anões eram famosos por seu amor pelo álcool. Adicionalmente, Leiro sempre esteve agindo positivamente para com Zhao Ai, então pedir por álcool não era estranho. Neste momento, um continente apareceu no horizonte. O continente deu um sentimento terreno pesado. Leiro se levantou e apontou para o continente e disse: Senhor, aquele é o continente Libra onde os anões vivem. É o local com o depósito de minérios mais rico no reino divino. O motivo pelo qual os 9 anciões supremos nos atacaram foi porque quase todas as armas usadas pelos homens feri-elfos foram feitas por nós. Contanto que eles nos eliminem, então eles achariam mais fácil lidar com as duas raças. Solomon e Ed não descobriram falhas nas palavras de Leiro. Isso porque Leiro estava certo. As 3 raças estrangeiras eram independentes uma da outra. Os elfos forneciam principalmente comida, os anões forneciam as armas e os homens fera forneciam armadura e montaria. Dessa maneira, as 3 raças estavam intimamente relacionadas. Entretanto, os anões eram um pouco mais importantes. Isso porque os anões e os homens fera já eram autossuficientes em comida. Quanto às armaduras, especialistas de nível Deus raramente achariam algum uso para elas. Por outro lado, armas eram indispensáveis para qualquer especialista. Boas armas permitiriam que a pessoa lutasse contra inimigos mais fortes. Por causa disso, os divinos sempre atacavam os anões primeiro. Mas como as outras 2 raças eram muito próximas, eles eram capazes de apoiar os anões. Isso permitiu que os anões ficassem seguros por um longo tempo. Zhao Ai assentiu, as armas dos anões são realmente muito boas. No continente Ark, eu tive muitas interações com os anões.
Naquela época, as 3 raças estrangeiras estavam sendo excluídas pela Igreja Radiante. Basicamente não havia nenhum caminho fácil para entrar em contato com eles. No final, fui capaz de fazer bons negócios. Eu trocaria o comis da raça Homem-Fera pelas armas dos anões. Eu também usei obras de arte dos elfos para trocar por produtos com os humanos. Então usei o que ganhei para comprar produtos diários para os Homens-Fera e anões. E, após ouvir isso, Ler e os outros ofegaram. Ele não teve muita informação sobre a vida de Zhao Ai no continente Ark. Agora que Zhao Ai revelou sua experiência, eles não puderam deixar de sentir que Zhao Ai era um mercante. O trio olhou para Zhao Ai com expressões confusas. Zhao Ai sorriu levemente e disse: os patriarcas não estão pensando incorretamente. Sou de fato mercante humano, muito bom. Não só fiz negócios com os humanos, também troquei com os homens-fera, os anões, os elfos, os homens-peixe, basicamente quase todos no continente Ark. É claro que existem exceções, eu não troquei com a Igreja Radiante. Como sou um mago negro, eles me queimariam imediatamente à primeira vista. Eu também não troquei com os dragões, pois eles são cachorros da raça divina. E finalmente, eu não troquei com as bestas mágicas, eles realmente não têm nada que eu queira. Ler e os outros apenas sorriram. Eles agora estavam mais curiosos sobre a vida de Zhao Ai no continente Ark. Como poderia um mercante ter tamanho status? Como ele conseguiu adquirir sua força atual? Enquanto pensavam sobre isso, o navio entrou no continente Libra. Zhao Ai calmamente olhou em volta. Porém, parece que não havia luta ocorrendo. Zhao Ai não pode deixar de se virar para Ler e perguntar: onde estão os 9 anciões supremos? Eles não estão aqui. Ler sorriu amargamente e respondeu: eles estão aqui. Mas nós anões vivemos como nosso povo no continente Ark, em cavernas. Depois que os 9 anciões supremos vieram aqui, eles já destruíram vários de nossos assentamentos. Como elas eram cavernas, não poderíamos ver nenhum sinal aqui na superfície. Depois disso, Solomon interferiu: eles nunca fizeram isso antes. Os anciões divinos supremos são muito arrogantes. No passado, eles desdenharam muito sobre ir para o subterrâneo. Contudo, eles romperam essa norma desta vez. Eles se envolveram em uma guerra de guerrilha conosco dentro das cavernas. Por causa disso, a maioria das lutas aconteceu no subterrâneo. Zhao Ai assentiu: eles não têm outra maneira. Desta vez, eles só vieram com 9 pessoas. Eles não querem desperdiçar muita energia, então a melhor maneira de seguir em frente é matar pessoas. O grupo assentiu. Os meios de combate usados pelos 9 anciões supremos tinham mudado muito. Parecia que eles realmente sofreram uma enorme perda sob Zhao Ai. Neste momento, uma montanha na distância subitamente explodiu. Então várias formas humanoides saíram. Zhao Ai viu isso e imediatamente disse: são os anciões supremos. Patriarca, terei que expulsá-los do navio. Não terei tempo para cuidar de vocês quando a luta começar. Depois de dizer isso, Zhao Ai balançou sua mão. O grupo de Solomon imediatamente foram ejetados do navio, assim como o grupo de Binja e os 30.000 guardas. Ninguém sabia como eles conseguiram sair do navio. Enquanto estavam estupefatos, Zhao Ai já havia se jogado na direção do campo de batalha. Naturalmente, os dois lados que estavam lutando notaram Zhao Ai. Quando eles viram Zhao Ai, os 3 anciões supremos das raças estrangeiras sorriram. Eles estavam sendo sitiados pelo ancião Star e os outros. Agora que Zhao Ai estava aqui, ele poderia ser capaz de salvá-los. Ao mesmo tempo, quando o ancião Star e os outros viram Zhao Ai, suas expressões também ficaram felizes. Então seus rostos ficaram sérios antes de reajustar na preparação para lutar contra Zhao Ai. No entanto, os 3 anciões supremos das raças estrangeiras na verdade se separaram da luta. Eles se afastaram do ancião Star e dos outros, mas eles não se aproximaram de Zhao Ai. Após ver essa situação, Zhao Ai não pode deixar de criticá-los. Os 3 anciões supremos eram idiotas demais. Na frente de um inimigo, eles de fato agiram desse jeito. Eles estavam tornando claro que não estavam do mesmo lado que ele. Esse ponto não poderia ser usado contra eles. E assim como Zhao Ai pensou, quando o ancião Star viu a reação dos anciões supremos das raças estrangeiras, seus olhos cintilaram. Então ele ficou calmo, mas ele tinha um toque de alegria na sua expressão.
Zhao Ai desacelerou o navio e parou a cerca de 100 metros de distância do grupo do Ancião Star. Enquanto isso, os 3 Anciãos Supremos se colocaram do lado esquerdo dos divinos. Isso fez as equipes formarem um triângulo. Ancião Star olhou para Zhao Ai com os olhos cheios de ódio quando disse: Zhao Ai, não pensei que você realmente apareceria aqui. Para uma pessoa maliciosa como você, na verdade, veio ajudar as raças estrangeiras. Isso me deixa surpreso. Você apenas observou enquanto o clã Thunder inteiro era exterminado. Então por que você veio aqui ajudar as raças estrangeiras? As palavras do Ancião Star foram nada menos que venenosas. Isso era ele simplesmente dizendo às raças estrangeiras que Zhao Ai era uma pessoa cruel. Ele apenas ficou lá enquanto o clã Thunder era exterminado pelo grupo do Ancião Star. Ele não ofereceu ajuda. Agora que Zhao Ai veio apoiar, ele com certeza tinha alguma trama sinistra planejada. Zhao Ai olhou para o Ancião Star e sorriu. Você sabe que não posso derrotar você, então por que iria cair na sua armadilha? Você acha que sou idiota? Mas agora, a situação é diferente. Junto com os 3 Anciãos Supremos estrangeiros, eu tenho confiança de manter você aqui. Em alguns dias, vocês seriam os únicos divinos restantes no Reino Divino. Depois disso, o Reino Divino pertenceria às raças estrangeiras. Uma língua afiada. Essa era uma língua verdadeiramente afiada. O Ancião Star usou palavras para colocar uma rachadura no relacionamento de Zhao Ai com as raças estrangeiras. Ao mesmo tempo, Zhao Ai também usou palavras para convencer as raças estrangeiras para lidar com o grupo do Ancião Star. Apenas então as raças estrangeiras poderiam ganhar a liberdade completa no Reino Divino. A boca do Ancião Star se transformou em um sorriso de escárnio quando disse: se você lidar conosco, então o Reino Divino não pertenceria a você? O Ancião Star não era fácil de lidar. Ele lançou outro golpe verbal. Viver em outro mundo. Capítulo 958. Zhao Ai conseguia entender o propósito do Ancião Star. O Ancião Star queria lembrar as raças estrangeiras de que se Zhao Ai pudesse lidar com os divinos, então ele também poderia lidar com as raças estrangeiras. Freios e contrapesos eram um método usado pelos líderes, quase todos usavam. Se um líder não pudesse usar freios e contrapesos, então seria impossível para ele ser um grande líder. Ancião Star era o Ancião Supremo do continente central, então ele estava muito familiarizado com esse sistema. Naturalmente, ele também sabia como usá-lo. Com certeza, depois que o Ancião Star disse isso, os 3 Anciões Supremos estrangeiros não pareciam muito bem quando se viraram para Zhao Ai. É muito óbvio que eles perceberam os pensamentos do Ancião Star há muito tempo atrás. Senão, eles teriam ido até Zhao Ai depois de vê-lo. Ao invés disso, eles escolheram manter uma distância segura. Depois de ver a reação dos anciões das raças estrangeiras, Zhao Ai não pode deixar de sorrir levemente quando se virou para o Ancião Star e disse: Ancião Star não precisa se preocupar com isso. Eu já discuti esse assunto com os patriarcas das raças estrangeiras. Depois que lidar com seu grupo, eu deixarei o Reino Divino. Os patriarcas também sabem o motivo pelo qual tenho que partir. As palavras de Zhao Ai para o Ancião Star fizeram os 3 Anciões Supremos ficarem envergonhados. Zhao Ai virou sua cabeça para os 3 Anciões Supremos estrangeiros e disse: se você perder a oportunidade para lidar com eles, então você nunca terá mão superior. Eu partirei do Reino Divino no futuro. E quando a hora chegar, apenas vocês 3 serão deixados para lidar com os 9 Anciões Supremos. Quando os 3 Anciões Supremos ouviram Zhao Ai, suas expressões mudaram. Para ser honesto, as palavras de Zhao Ai atingiram seus pontos fracos. A ameaça de Zhao Ai era apenas uma possibilidade, ainda precisava ser provada. Afinal, Zhao Ai foi seu aliado todo esse tempo. Se Zhao Ai partisse, então o Reino Divino inteiro seria deixado para as raças estrangeiras e os grupos restantes da raça divina. Contudo, os divinos eram os inimigos das raças estrangeiros. Eles eram hostis um com o outro por dezenas de milhares de anos. Seu ódio já tinha penetrado seus ossos. Se as raças estrangeiras não aproveitassem essa oportunidade, então as raças estrangeiras teriam que ficar para lidar com os divinos por conta própria quando Zhao Ai partisse. Quando o Ancião Star ouviu isso, ele sabia que o seu lado do debate não estava indo bem. Seus olhos estreitaram quando ele emitiu seu comando: vamos começar.
Junto com sua voz, ele também ativou seu disco estelar. O disco estelar se moveu na mão do ancião Star. Ele girou rapidamente enquanto disparava luzes em todas as direções. Depois disso, Zhao Ai sentiu uma mudança nas redondezas. Então ele se deparou com o céu estrelado. Zhao Ai não entrou em pânico enquanto observava a situação em sua volta. O céu distante tinha constelações flutuando em volta. O que deixou Zhao Ai estranho foi o fato de que o disco estelar parecia ter muito mais constelações do que ele esperava. Depois de olhar para essas constelações extras, Zhao Ai entendeu que elas pertenciam às raças estrangeiras. Era a constelação de Áries, constelação de Libra e constelação de Virgem. Zhao Ai não sabia se era sua imaginação ou não, mas as três constelações pareciam bastante cinzas. Os três trajes de combate também pareciam estar lutando. Zhao Ai sorriu e disse, Ancião Star, não esperava que você usasse esse movimento. Contudo, isso não funcionou da última vez. Você esqueceu? Eu rompi isso antes. Depois que Zhao Ai disse isso, ele moveu sua mão e a lótus do Dao foi até o sol onde o disco estelar estava. Com o poder de Zhao Ai, bem como a força da lótus do Dao, uma explosão alta foi ouvida antes da ilusão no céu desaparecer. Mas embora a ilusão tivesse desaparecido, Zhao Ai descobriu que a situação não estava indo muito bem. Os três anciões supremos das raças estrangeiras pareciam estar sob o controle do ancião Star. Eles estavam parados ali, imóveis, mas seus corpos pareciam estar tremendo gentilmente. Zhao Ai sabia que os três anciões supremos estavam lutando contra o controle do ancião Star. Eles atualmente estavam no processo de libertação. Mas antes disso, Zhao Ai tinha que enfrentar os 9 anciões supremos sozinho. Ancião Star olhou para Zhao Ai e riu. Zhao Ai, vira que é o seu maior erro. Agora que os três estão restringidos por mim, você terá que nos enfrentar sozinho. Vamos ver o que você pode fazer agora. Zhao Ai apenas sorriu levemente quando disse, o que? Você acha que tenho medo de vocês? Depois disso, Zhao Ai balançou sua mão e um escorpião vermelho saiu do seu cajado. O escorpião balançou seu corpo antes de se jogar na direção dos anciões supremos. As expressões dos anciões supremos mudaram. Naturalmente, eles podiam reconhecer que essa era a arma suprema do clã escorpião. Eles não ousaram subestimá-lo, então Golben se adiantou para lutar contra o escorpião. Zhao Ai não prestou atenção em Golben. Ao invés disso, ele fez o navio do Rei do Inferno voar na direção do ancião Star. Porém, os outros anciões supremos ao lado do ancião Star foram impedi-lo. Neste momento, Zhao Ai enviou Laura e as meninas para o espaço. Então ele reduziu o tamanho de seu navio e entregou seu controle para cair. Enquanto isso, Zhao Ai segurou seu cajado enquanto ia na direção do ancião supremo leão. O cajado na sua mão virou um martelo e bateu na direção do ancião supremo leão. O ancião supremo peixes, Mundazir, bem como o ancião supremo câncer, Geo vieram apoiar. Quando o grupo colidiu, uma briga imediatamente ocorreu. Entretanto, como Zhao Ai não era capaz de usar sua força total, ele foi forçado ao lado defensivo. Mas ele não estava em nenhum perigo real. Enquanto isso, o ancião Star fechou os olhos, sua cabeça estava suando. Ele estava tentando o seu melhor para suprimir os três anciões supremos o máximo possível. Os três anciões supremos tinham esquecido que o disco estelar do ancião Star era capaz de suprimi-los. O motivo pelo qual o ancião Star não usou isso mais cedo foi porque usar o disco estelar dessa maneira não era uma tarefa fácil. Era necessária uma imensa quantidade de energia do ancião Star, também teria alguns efeitos colaterais. As 13 armas supremas eram um conjunto. Se elas fossem usadas para enfrentar um inimigo, então eles naturalmente eram muito poderosos. No entanto, se você fazê-las lutar entre si, então custaria muito. Era como fazer uma pessoa lutar contra sua mão direita usando a mão esquerda. Aquele que seria ferido era a própria pessoa. Solomon e os outros observaram a luta na distância. Eles não podiam deixar de sentir que essa batalha era aterrorizante demais. Embora a luta fosse no céu, as colinas em volta dos anciões supremos e Zhao Ai estavam sendo destruídas enquanto montanhas eram varridas violentamente. Ao mesmo tempo, ondulações no firmamento claramente podiam ser vistas. Solomon e os outros sentiram que os céus estavam sendo revirados. Neste momento, Golben estava lutando com o escorpião vermelho,
O navio do Rei do Inferno também era capaz de segurar 4 anciões supremos e Zhao estava lutando contra 3 anciões supremos. Os oponentes de Zhao estavam exercendo sua força total. Eles sabiam que contanto que eliminasse a Zhao, o navio do Rei do Inferno se tornaria inútil. Entretanto, Zhao não era fácil de lidar. Embora o grupo de Jiu tivesse a mão superior, Zhao ainda era capaz de contra-atacar. Pelo menos, a autopreservação era possível para Zhao. A esta altura, o corpo de Zhao tinha se transformado na sua forma de cristal. Seu cajado mágico sempre mudava. Em algum momento, se tornaria uma arma, e no seguinte se tornaria 2 armas. Mesmo depois de ser sitiado por 3 pessoas, Zhao ainda estava longe de ser derrotado. Jiu e os outros ficaram preocupados. Eles sabiam que era impossível segurar os 3 anciões supremos por muito tempo. Se eles não pudessem lidar rápido com Zhao, então quando esses anciões supremos se soltassem, o estado da batalha seria virado. Jiu e os outros não sabiam quão feroz Zhao era. Agora, eles finalmente entenderam que haviam subestimado Zhao. Zhao simplesmente era forte demais. O tempo passou e o grupo de Jiu estava ficando cada vez mais preocupado. Ancião Star também estava suando cada vez mais. Ao mesmo tempo, os 3 anciões supremos estavam tremendo mais violentamente. Foi neste momento que Zhao sentiu algo estranho. Embora ele estivesse em desvantagem, ele não estava preocupado, nem foi ferido. Por causa disso, Zhao ainda era capaz de observar o estado atual do campo de batalha. Embora o navio do Rei do Inferno tivesse segurando 4 anciões supremos, esses anciões supremos não eram realmente incapazes de deixar a batalha. Contanto que os 3 impedissem o navio, o outro poderia partir por um momento e lidar com os 3 anciões supremos. Isso eliminaria os problemas do ancião Star. Porém, por que eles não fizeram isso? De repente, Zhao pensou em algo que ele gostaria de tentar. Ele imediatamente contatou Kair usando sua mente. Quando Kair ouviu Zhao, ela imediatamente obedeceu. Enquanto Jiu e os outros estavam pesadamente envolvidos com Zhao, um grupo de mortos-vivos de repente apareceu perto do ancião Star. Após ver isso, Jiu e os outros não ficaram com medo. Em vez disso, eles olharam para Zhao com ridículo. Eles pensaram que Zhao queria lidar com o ancião Star usando esses mortos-vivos. No entanto, o que os mortos-vivos fizeram em seguida surpreendeu eles. Os mortos-vivos não lidaram com o ancião Star. Ao invés disso, eles se viraram e foram na direção dos 3 anciões supremos. Após ver isso, a expressão no rosto de Jiu e dos outros mudaram. Entretanto, eles sabiam que não seriam capazes de impedir os mortos-vivos. Os mortos-vivos estabeleceram seu domínio e atacaram os anciões supremos das raças estrangeiras. Quando Solomon e os outros viram isso, eles ficaram confusos. Eles não entendiam por que Zhao atacaria seus anciões supremos neste momento. Mas para suas surpresas, quando os mortos-vivos atacaram os anciões supremos das raças estrangeiras, uma explosão alta foi ouvida. Os corpos dos anciões supremos das raças estrangeiras tremeram enquanto abriam seus olhos lentamente. Enquanto isso, o corpo do ancião Star tremeu antes de vomitar sangue. Isso deixou Solomon e os outros ainda mais chocados. Eles não conseguiam entender o que acabou de acontecer. Neste momento, Zhao riu selvagemente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.